Medicina de Ponta. Hoje no Medicina de Ponta, eu estou aqui com a minha professora, doutora Satiko Tomikawa Imamura. Tudo bem, doutora Satiko? Tudo bem, muito obrigada. É uma honra ter aqui a doutora Satiko, ela que já me salvou de cirurgias 2 vezes, e o Medicina de Ponta vai trazer para vocês as novidades que ela trouxe ao Brasil. Já fazem 20 anos isso, foi quando ela introduziu a eletroacupuntura Ryodoraku, em 1973 no Brasil, e isso me salvou de uma cirurgia que eu, que sou filho de ortopedista, eu tive um acidente de coluna muito sério em 78, jogando rugby. Cheguei a ficar com uma monoplegia e queriam operar a minha coluna, eu não queria ser operado de jeito nenhum. E ela fazendo tratamentos com eletroacupuntura, que nós vamos falar sobre isso hoje. Eu fiz 14 sessões de eletroacupuntura e melhorei totalmente. Eu sou eternamente grato à senhora e a oportunidade que agora eu tenho de transmitir esses conhecimentos que ela tem, que são fantásticos, para você, telespectador. A doutora Satiko, além de ser responsável pelo grupo de dor da Divisão de Medicina e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ela também foi diretora da Divisão de Medicina Física e Reabilitação do Instituto de Ortopedia e Traumatologia por 25 anos. Né? E hoje em dia está nativa. No próximo programa nós vamos ver a filha dela, que seguiu os mesmos passos, né? Filha de peixe, peixinho é a doutora Marta. Na semana que vem vamos falar sobre dores miofaciais. Mas é por aí. Me diga uma coisa, doutora Satiko, o que significa acupuntura? Em latim, acus quer dizer agulha e puntura, puncionar. Então, acupuntura é a punção através da agulha sobre a pele ou estruturas mais profundas. Perfeito. E a eletroacupuntura, a Ryodoraku, que a senhora esta acupuntura introduziu? Eletroacupuntura Ryodoraku é uma técnica, como outras demais técnicas que existem, e que foi assim, descoberto pelo Dr. Nakatani, que fez medicina ocidental como nós. Uhum. E quando ele estava no departamento de fisiologia, ele começou a verificar ponto de menor resistência elétrica no corpo. E ele mapeou esse ponto de menor resistência elétrica e verificou que era semelhante ao ponto de acupuntura tradicional chinesa. E daí estudando eletrofisiologicamente o assunto, ele veio descobrir que aquele ponto de acupuntura é ponto de menor resistência elétrica. E o aparelho determina, então, a senhora detecta exatamente o ponto de menor resistência elétrica. Esse difere da acupuntura clássica, porque eu preciso de um instrumental para detectar o ponto exato onde eu devo introduzir a agulha. E a profundidade depende também da compleição física do indivíduo ou da anatomia. Agora, a forma de diagnóstico que a senhora realiza com a eletroacupuntura Ryodoraku funciona do mesmo jeito do que a acupuntura tradicional, que tem aqueles órgãos triplo aquecedor? A filosofia Sim. de diagnóstico é a mesma, não? É semelhante. O Nakatani foi muito feliz. Ele relacionou aquelas teorias chinesas de yin, yang, ou 5 elementos, transpassando para a nossa medicina como estímulo ao sistema nervoso neurovegetativo. Sim. E no sistema nervoso neurovegetativo, como você sabe, tem o parasimpático e o simpático. Perfeito. E elas são opostas. Uhum. Então está dentro da teoria do yin-yang. Uhum. Né? E o Nakatani, ele fez uma tabela onde detecta em pontos específicos que foi determinado por ele, no punho e nos pés, e detecta-se a microampiragem destas regiões. Ele coloca isso numa tabela, que ele levou muito tempo para idealizar essa tabela. Ele coloca nessa tabela os pontos, a intensidade em microampere,
e faz o gráfico. E ele sabe qual a diferença que é. Ele faz uma faixa de normalidade. O que está em cima está em excitação. O que está embaixo em inibição. Quer dizer, todos os meridianos chineses. Só que ele dá uma nomenclatura diferente, não é? O que passa para os membros superiores, ele chama de H1, que seria o pulmão dos chineses. H2 seria o pericárdio. E H3, coração. Então, pulmão, pericárdio e coração. Certo. Virando do lado dorsal, tem o intestino delgado, tríplice aquecedor e intestino grosso. E ele colocou isso na tabela. E é determinado por esse aparelho? Por esse aparelho. Simples. Hoje nós temos aparelhos mais sofisticados, que nós utilizamos o computador e que dá no instante o resultado e onde está o desequilíbrio e depois como tratar. Eu na Catane também teve uma feliz ideia de verificar como tratar quando tem desbalanço, quando está em excitação, quando está em inibição, e tem os pontos específicos para equilibrar. Então, porque a doença nada mais é do que um desequilíbrio, né? Então, é uma quebra da homeostase, exatamente. A quebra da homeostase vai dar a doença em si. Vai dar a doença, exatamente. Isso que foi a base do Nakatani. Mas o fato, a acupuntura tradicional, eu sei um pouquinho de acupuntura tradicional, que eu cheguei a fazer um curso durante 4 meses de acupuntura chinesa. Certo. Mas eu saí porque realmente é uma filosofia completamente diferente, eu não entendia nada, ali é um negócio... Aí eu vi, porque faz muita falta a gente tratar de dor. Eu sinto uma dificuldade tremenda no consultório de pacientes, que você vê que eu tenho que recorrer à acupuntura. Eu queria me complementar meus conhecimentos, mas eu achei muito difícil. Então eu vou aproveitar esse momento e convidar para fazer o curso na ortopedia. Nós temos o curso de acupuntura de 1 ano, abordando a parte tradicional chinesa e a parte experimental na técnica de como fazer a acupuntura. E como na ortopedia nós temos mais doentes de dor, então você vai tratar muitos doentes com dor. Com dor. Mas ensina a Ryodoraku também? Ensina. Esse curso é só para médicos, né? Só para médicos, certo. Olha que ensinamos várias técnicas, técnica escalpiana, técnica de orelha, né, auriculoterapia, além da tradicional, e a Ryodoraku, naturalmente. Olha só, você, quer dizer, a Ryodoraku está me parecendo ser mais simples. Simples e objetiva. E objetiva, né? E eu sei que funciona porque já 2 vezes eu precisei. E me digam, em comparação à acupuntura a tradicional, a acupuntura tradicional pode dar complicações, né? E quando a gente coloca aquelas agulhas muito grandes no corpo, quais seriam as complicações da acupuntura tradicional? Olha, na literatura tem várias complicações, né? Mas eu atribuo essas complicações por não conhecimento exato da anatomia. Primeira coisa, para qualquer terapia, é o diagnóstico. Fazer bem o diagnóstico, diante do diagnóstico, utilizar algum procedimento. Então, falta de diagnóstico, falta de técnica correta e conhecimento da anatomia, que é fundamental. Não é? Então, usa-se aquela agulha comprida. Para quê? Quando a gente tem, por exemplo, patologia, onde você encontra o músculo piriforme. Piriforme é profundo. Profundo, perto do ciático. Músculo quadrado lombar. Então, eu preciso de uma agulha mais longa para estimular. O que é acupuntura? É estímulo. É o estímulo que nós... Quer dizer, não precisa... se eu quero aqui no antebraço, eu não tenho que usar uma agulha e colocar lá inteira. Está aumentando... exatamente. Está aumentando o risco de complicar, né? De perfurar estruturas anatômicas importantes. Um pequeno vaso, um nervo. Grandes vasos. Grandes vasos, esse que é o perigo, né, Diego? E, por exemplo, epicôndilo, tem epicondilite. A gente introduz milímetros. Milímetros, né? Até estimular o periósteo.
Perfeito. A êntese, nós gostamos muito de estimular a êntese. Onde tem maior inervação? Êntese é onde se insere o tendão. Tendão né? no Então, osso. que são que estão os pontos de gatilho, que você aperta às vezes no cotovelo. Ali tem muito, tem a dor. Uma outra coisa, agora que você falou sobre ponto gatilho, está sendo verificada que o ponto gatilho tem muito a ver com ponto de acupuntura. Né? O Melzack, que foi o introdutor da teoria da comporta, o Melzack demonstrou que o ponto de acupuntura e o trigger point, em 80% ou 75%, é igual. Olha só. Então, senhores, o que é a teoria da comporta? Explica que... a teoria da comporta é contador. Em 1965, o Melzack Wall, ele... para explicar qual é a dor e como é que isso, qual é o mecanismo da física, não a psicológica nem espiritual, é a física. Que quando você tem alguma coisa nociva na pele, nos órgãos ou nas articulações, esse estímulo vai pela fibra A delta, que é um pouco mielinizada, que ela tem velocidade mais rápida. Então, no nível medular, ela bloqueia outra que vai pela fibra C, que é uma fibra amielínica. Então, aquela dor cansada, enjoada, que nós vemos com frequência nas dores crônicas, é a exacerbação da fibra C. Então, ele explicou isso de uma maneira científica e foi muito aceita em 65. Mas não explicava todo tipo de dor. Aí, em 75, veio a teoria humoral, que é a liberação de substâncias que o nosso organismo produz. Então, a acupuntura é um estímulo para produzir essa substância analgésica, como a endorfina, a encefalina, a serotonina, dinorfina e outros. Ela libera essas substâncias que nós mesmos produzimos antes de existir. Antes de inventar a dipirona, já existia o homem e já liberava, já dava um jeito de se autoconsertar, né? Autoconsertar. Exatamente, é só a gente não atrapalhar. E os PrEPs, né? Que são esses pontos... Ponto reativo eletropermeável. Esse é o ponto que o Dr. Nakatani verificou no nosso corpo, que tem pontos que a corrente elétrica passa com facilidade, diferentemente das partes normais da pele. Tá? E isso ele determinou e denominou como ponto patológico. Então, segundo a teoria dele, na ocasião, ele quis explicar dessa maneira. Quando você tem dor, digamos, em qualquer parte do seu corpo, esse estímulo vai pelo sistema nervoso e vai para onde? Para o sistema nervoso central, por vias aferentes. Depois, pelo sistema nervoso central, por via eferente, manda o estímulo naquela região e que libera alguma substância. Não é? E esse ponto que libera a substância, ela faz com que esta membrana dessa célula se torne polarizada. Então, como é uma área que é uma despolarização dessas membranas, aí eu detecto com esse aparelho o ponto de menor resistência elétrica, onde a corrente passa com facilidade. E é ali que você vai fazer o estímulo. Onde eu devo estimular para reverter esse quadro. Doutora Satiko, quais são as indicações da acupuntura? Bom, na acupuntura Ariodoraco nós utilizamos mais para a dor. E dor especialmente crônica. Pode ser usado também para dor aguda, mas o que aparece para o nosso dia a dia do ambulatório é sempre dor crônica. E nós temos tido um resultado muito interessante de variadas etiologias, né, dor crônica. É utilizada também para doenças que têm disfunção dos órgãos, por exemplo. Nós não utilizamos lá na divisão, porque eu estou no grupo de dor, não é?
E, ultimamente, está aparecendo trabalhos sobre o aumento da imunidade com a acupuntura, com esse estímulo da acupuntura. Então, a acupuntura realmente está tendo assim, um campo muito promissor para bastante pesquisa para os jovens, né, que desejam fazer a pesquisa. E felizmente já é aprovado, nós vemos nos planos de saúde que estão dando cobertura, atendimento com acupuntura, e já consta no currículo das escolas médicas a acupuntura? Não nem de todas, e gostaria que a nossa Faculdade de Medicina da USP pudesse ter no currículo, mas nós temos a Liga de Acupuntura dos alunos da Faculdade de Medicina da USP. Ainda dentro do currículo, não. Mas tem outras faculdades que já têm no currículo médico. E quer dizer, serve não só para tratamento de dor, mas uma pessoa que está com uma cistite ou um problema intestinal. Intestinal não anatômica, funcional. Funcional. Tá. Aí a acupuntura dá bons resultados. Quer dizer que se a pessoa tiver uma lesão de menisco importante, a acupuntura... Menisco de quê? De joelho. De joelho. Tem vários meniscos no corpo. Do joelho, por exemplo, se tem uma rotura, não adianta ficar fazendo acupuntura. Aí é cirurgia. Então, por isso que o médico precisa ter diagnóstico e encaminhar esses casos para o especialista, para operar, etc. Perfeito. Existe contraindicação da acupuntura? Contraindicação de acupuntura não tem, sabe? É muito o que a gente chama assim, uma contraindicação formal não existe, mas existem as complicações da acupuntura. Agora, a acupuntura elétrica é contraindicada usar para uma pessoa que tem marca-passo cardíaco, porque eu estou utilizando eletricidade. Vai interferir. Então, naquele marca-passo cardíaco de demanda, nós não utilizamos, nós evitamos. Tá? Se tiver algum trabalho mostrando que não tem perigo, aí nós até poderíamos usar, mas por enquanto nós não usamos. E no local da infecção, se a agulha penetrar no local de infecção, vai levar a infecção lá para dentro. Se houver uma lesão infectada na pele, você não pode... Nós fazemos em cima dela. Óbvio, né? Tá certo. Senão... Agora, as complicações ditas na literatura e demonstrada é pneumotórax. Isso só quem não conhece a anatomia vai fazendo... Pneumotórax é quando perfura o pulmão. Exato. Então, na intercostal, por exemplo, eu tenho vários pontos de acupuntura. E introdução vai fazer de uma maneira não perpendicular, mais horizontal ou mais superficial. Mas mesmo na Rio Doraco pode acontecer isso? Nossa, graças a Deus não tivemos um caso. Olha, nós estamos já 30 anos fazendo acupuntura Rio Doraco e nós nunca tivemos casos. Essa daqui é a agulha da Rio Doraco? Ou é a agulha da chinesa? Essa agulha é chinesa. Posso abrir uma? Pode abrir. E hoje nós temos uma vantagem, não temos infecção por causa da agulha descartável. Essas são descartáveis. São agulhas descartáveis. E tem vários tamanhos, né? Comprimento, aqui tem uma diâmetro. Essa menor é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que usa para uma região anatômica que não precisa penetrar muito com a agulha. Perfeito. Né? Olha, é pequenininha. A senhora que tratou recentemente da minha coluna cervical, eu tive um acidente, foi uma situação, eu mesmo causei, né? Eu coloquei meu sobrinho de 70 quilos em cima do meu ombro, depois o meu filho de 30 quilos em cima do ombro dele, quer dizer, eu joguei 100 quilos em cima do meu pescoço, e brincando de briga de galo na piscina, quando eles caíram para frente, eu tive uma hiperflexão do pescoço, ruptura dos ligamentos posteriores, hérnia de disco, e sofri demais. Foi uma coisa que graças à eletroacupuntura, me ajudou muito. Eu não precisei ficar me entupindo de medicamentos, mas eu sofri demais durante uns 10 dias. E irradiava a dor por aqui. Eu me lembro que a senhora fazia aplicações nessa região. Tem como verificar se
tem algum PrEP aí? Você tá, a minha vamos homeostase, vamos ver como é que verificar, funciona né? aqui o aparelho? Olha, a primeira coisa nesse aparelho, esse aparelho é o mais simples de todos, tá? É uma corrente contínua e para começar a procurar o PrEP, o ponto reativo eletropermeável, primeiro precisamos fazer um curto-circuito até chegar a 200 microamperes. Aqui é 200 microamperes, diferente, milésima parte do miliampere, não é? Deixamos em 10 a 12 menos volts. 6 microamperes. Nossa, Exatamente. é um milionésimo de ampere. Então, o senhor segura isso, e agora eu vou procurar, por exemplo, vou testar, não é? Aqui É dolorido ainda. está meio dolorido, né? Então, vamos ver se dá algum PrEP ou não. Olha, às vezes tem uma pele mais seca, tá? Então, precisamos Umedecer, né? umedecer um pouco, tá? Esse é o álcool, né? É álcool, mas tudo bem. E também querendo. E ela coloca essas agulhas, não dói nada essas agulhas. Então, vamos ver. Olha, eu estou procurando, ó, está dando 50 microamperes. Tem que tá? pegar ali em cima. É, né? aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu até tá? subir o braço aqui para Isso. pegar junto a câmera com. Isso, olha. Aqui, por exemplo, tá 40 microamperes. Aqui, 40, né? E aqui, ó, 60 microamperes, não é? Então, eu vou procurando onde tem mais passagem de corrente elétrica. Isso demonstra que a corrente elétrica passou com facilidade, olha. Então, é aqui, ó. E além desse detector, esse é o detector, ela também me permite o direcionamento da agulha. Se eu devo pôr para um lado ou para o conforme outro, inclina. tá? É, inclinação. Aí, o que o aparelho me dá, por exemplo, aqui, tá, ok. Tá? Então, nessa direção eu vou introduzir a agulha. Por exemplo, se eu vou aqui, ou aqui... Está sensível ainda essa região. Aqui e aqui, não é? Então, me deu aqui. Ó, vamos fazer girando. Isso indica que tem algum problema ainda aí? Bem que, aqui quando dá 50, não é tanto. Por isso que você já não sente mais. Não é? Tá. Não tem. Não tá tô, eu sentindo. melhorei bastante. Eu tô Mas tem 95% fonte, bom, mas eu ainda sinto um pouco de fraqueza. Aí já, essa fraqueza precisa fazer exercício, né? Então, vamos lá. Aqui tem uma, já abriu. Já abrimos. Já abriu. Vamos lá. Então, como a agulha descartável, não tem mais perigo de aquela esterilização. No passado, nós fazíamos esterilização lá na autoclave do centro cirúrgico. Toda a nossa agulha lá na ortopedia era colocada no centro cirúrgico. Veja que eu... Então, olha, aqui localizamos, foi localizada aqui e nessa direção. Então, eu vou aqui, ó. Introduzo a agulha. Você nem sente, ó. Agora eu vou fazendo um movimento rotatório. É incrível, você não sente a agulha entrando. Olha, vou entrando. Pronto. Agora eu passo corrente elétrica através dessa agulha. Ó. Sobe. Por quê? Aqui porque já estou no tecido interno, dentro. Na pele estava dando 60, não é? Agora aqui não, já 150. Então, agora eu faço um movimento de picoteamento para aumentar o estímulo. Tá? E pronto, 7 segundos e tiramos a agulha. Nem sangra. Às vezes pega uma veinha, pode sangrar, mas sem problema nenhum. Perfeito. Olha, e isso são vários pontos que vai aplicando e vai diminuindo o limiar de dor. Eu me lembro quando eu tive esse acidente mais grave em 78, eu fiquei com a perna paralisada, foi um acidente de rugby. Na hora de montar o scrum, eu fiquei em pé na Paulipoli, né, formado na Escola Paulista de Medicina. Eu tive um acidente, houve um estralo da minha coluna e a minha perna esquerda ficou completamente paralisada. Eu falava, mexe perna, a perna não mexia. E aí cheguei a ser internado, injetaram um contraste na coluna e queriam me operar. E aí o que aconteceu é que eu não queria ser operado de jeito nenhum. Meu pai ortopedista falava, filho, eu tenho que operar. Eu falava, não, de jeito nenhum. E ele acabou me levando na doutora Satiko. Cada vez que eu saía
daquela sessão de eletroacupuntura, demorava mais ou menos uma meia hora, eu saía de lá com a dor cada vez menor, o limiar de dor, a dor cada vez menor. Acho que depois de 14 sessões aquilo sarou. E olha, quer dizer, tratado num serviço de ponta na época, né, no Hospital das Clínicas, o chefe do grupo de coluna do Hospital das Clínicas, do Paraplégicos, que era o Dr. Mendonça, queria me operar de qualquer jeito. E a doutora Satiko me curou. E estou trazendo aqui para vocês essas informações que realmente a acupuntura tem as suas indicações precisas, e quando feita por uma pessoa bem capacitada, né, como em qualquer área, né, na medicina nós temos uma pessoa que tenha bom conhecimento, ela funciona, é uma coisa maravilhosa. Doutora Satiko, foi um grande prazer a senhora aqui, né, e esse livro aqui que mostra aquela que é de autoria dela, a eletroacupuntura Rio Doraco, mostra aqui os meridianos, esses são os meridianos da Rio Doraco. Não, então, é semelhante. E quem quiser saber mais, né, esse livro aqui da editora Xavier. E quando que a senhora escreveu esse livro? Em 96. 96, né? É um livrinho pequeno. É um livro pequeno, fácil mas quem tiver curiosidade, eu acho que vale a pena. Olha aí, fala de tudo, algias vertebrais, dor no cóccix, né? A senhora que é uma especialista em coxalgia, dor no cóccix é uma coisa dificílimo de resolver em ortopedia. Então, o leigo também pode comprar esse livro por curiosidade, né? Mas não vai sair por aí fazendo, né? Procure eletroacupuntura Rio Doraco. E a acupuntura é especialidade médica desde 95. É verdade, é médico que deve fazer acupuntura. Gente, nós ficamos por aqui. Muito obrigado, doutora Satiko. Muito obrigada pela E qualquer coisa, vocês entrem no nosso site www.links.com.br e mande a sua opinião. Muito obrigado e até lá. Medicina de ponta.